Eu começo com uma pergunta: quem nunca ficou angustiado por causa de uma necessidade? Todos nós passamos e temos muitos tipos de carências que precisam ser atendidas, a fim de que possamos viver de maneira equilibrada. E o apóstolo Paulo, ele, conhecendo estas situações, ele escreve este texto de Filipenses capítulo 4, e como muito bem a Renata disse na quinta-feira, quando ele escreve a carta a Filipos, ele estava preso. Mas é interessante que ele vem no capítulo 4 dizendo: alegrai-vos no Senhor. Não é? Como pode alguém estar preso dizendo alegrai-vos no Senhor? E ele vai dizendo, né? Seja a vossa amabilidade conhecida diante de Deus, as suas necessidades conhecidas, não andem ansiosos por coisa alguma, né? E ele vai dizendo que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, reine e guarde o seu coração, né? E ele continua dizendo, finalmente, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento, ele dentro de uma prisão e trazendo estas palavras. E aí ele chega no versículo de número 19, e ele diz o seguinte: o meu Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E o versículo de número 20, ele diz: a nosso Deus e Pai, seja a glória para todos sempre. Amém. Sabe, eu vejo um apóstolo colocando a sua profunda intimidade com Deus quando ele diz: o meu Deus. A primeira coisa, a primeira lição que eu aprendo nesta noite é: Deus, o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus nosso. No versículo de número 20, ele diz que esse mesmo Deus dele é o mesmo Deus nosso. E aí nós vemos Jeremias dizendo que nós devemos buscar, estabelecer um relacionamento íntimo com Deus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo coração. Nós estamos vivendo um tempo tão desafiador na nossa caminhada cristã, onde tantas situações se levantam para impedir a nossa caminhada, para nos travar, para nos parar na caminhada. E aí nós vemos esta palavra que vem nos encorajando a buscar uma intimidade com Deus, a buscar comunhão com Deus, a buscar vida com Deus. Sabe, eu não sei quantos desafios você tem enfrentado na sua vida, quantos problemas você tem enfrentado no seu dia a dia, mas quando temos intimidade com Deus, quando conhecemos a vontade de Deus, quando conhecemos o querer de Deus para cada um de nós, a gente consegue olhar as situações como o salmista disse, através da pastora Claudiane aqui hoje. Eleva os olhos. Eu estou cercado, como é que é o Salmo 125, né, que você leu? Não foi esse o que você leu. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Ei, a nossa intimidade, a nossa confiança, a nossa comunhão com Deus nos dá firmeza. Os problemas vêm, as dificuldades vêm, as lutas vêm. Como o apóstolo Paulo, posso até estar aprisionado, mas a minha mente está liberta em Cristo Jesus.
Podem aprisionar o meu corpo, mas a minha alma e o meu espírito está livre em Cristo Jesus. E Ele pode sim dizer: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Sabe, o apóstolo Paulo também, ele demonstrou conhecer as insondáveis riquezas de Deus. Ele continua dizendo: segundo as suas riquezas. O apóstolo Paulo conhecia a Deus a quem ele servia. Ele sabia que o nome do Senhor é Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele sabia que o nome do Senhor Jesus é o Jeová Rafá, o Deus que sara. E eu libero uma palavra de cura sobre a tua vida nesta noite. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e que pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E eu proclamo nesta noite, o Jeová Rafá está neste lugar. Ele vai trazer cura à tua alma, Ele vai trazer cura ao teu espírito, Ele vai trazer cura ao teu físico. Você sairá daqui restaurado. O Jeová Rafá, ele conhecia. Ele também conhecia o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é suficiente para nos socorrer em qualquer situação. Eu posso estar aprisionado, mas eu conheço um Deus que é o Todo-Poderoso, e Ele está atento às minhas necessidades, Ele está atento ao meu clamor, aleluia. Ele conhecia também o Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Ei, deixa eu te dizer algo: por maior que seja a sua aflição, por maior que seja a sua angústia, por maior que seja o seu temor, o Senhor está presente com você. Você tem coragem de dizer isso para quem está ao seu lado? O Senhor está presente com você. Diga: Ele é o Jeová Shammah. Aleluia, aleluia. Ele também é o Jeová Raá, o Senhor que é pastor. E aí o Júnior ministrou na vigília aqui o Salmo de número 23 com muita propriedade, dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, aleluia. Ele também é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. O apóstolo Paulo sabia que Ele era a bandeira dele. Sabe, uma nação quando está em guerra com outra, a forma de demonstrar que venceu é colocando uma bandeira. O Jeová Nissi vence as nossas guerras, Ele vence as nossas lutas, e Ele coloca a sua bandeira sobre nós, aleluia. Você é mais do que vitorioso, porque o Jeová Nissi está com você, aleluia. O apóstolo Paulo sabia também que Ele era o El Roi, o Senhor que tudo vê. O Senhor que tudo vê. A Bíblia diz que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Às vezes o teu marido não vê você chorando, às vezes a tua esposa não vê as tuas lágrimas, não vê a tua dor, a tua aflição. Mas o Jeová Rui, Ele está de olho em você. Ele está te vendo. Ele te conhece no mais íntimo da sua alma. Ele te conhece no mais profundo da sua alma. Aleluia. Sabe, o apóstolo Paulo, quando vem dizendo: o Senhor suprirá as minhas necessidades, é porque ele tinha certeza de um Deus que estava com os olhos sobre ele,
Eu e você, nós podemos ter a certeza nesta noite de que esse Deus que tudo vê, está atento ao nosso clamor, às nossas necessidades, à nossa oração. Aleluia! É tão bom quando você tem certeza de que aquele que pode te socorrer está te olhando, sim ou não? É tão confortante a gente ter essa certeza de saber que aquele que pode todas as coisas está com um olhar sobre nós. É tão renovador a nossa alma, o nosso espírito. Sabe, e o apóstolo Paulo vem dizendo, Ele suprirá as minhas necessidades, porque Ele está de olho em você. O apóstolo Paulo tinha certeza que ele era o Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Nós vivemos um tempo tão conturbado, que as pessoas mais procuram hoje é paz. Paz no seu espírito, paz na sua alma. Querem ir para casa e sentir paz. Só que às vezes a gente não encontra essa paz em casa. Às vezes a gente não encontra esta paz no trabalho, às vezes a gente não encontra esta paz na igreja, às vezes a gente não encontra esta paz na rua. Eu quero te dizer que o Jeová Shalom está neste lugar. O Jeová que é a sua paz, Ele está neste lugar. O Jeová Shalom está neste lugar. Ele é a sua paz. Eu profetizo que haverá paz na sua casa. Eu profetizo que haverá paz no seu trabalho, haverá paz na sua empresa, nos seus negócios, haverá paz na sua saúde, haverá paz nas suas finanças, haverá paz no seu lar, aleluia, porque o Jeová Shalom está conosco. Será que você pode dizer, Ele é a minha paz? Ele é a minha paz. O apóstolo Paulo também sabia que ele era o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. É Ele quem vence as nossas guerras. É Ele quem vence as nossas lutas, aleluia. Eu não sei o tamanho da sua batalha, mas eu te digo, o Senhor é quem guerreia por você, e Ele já garantiu a sua vitória. E o apóstolo Paulo sabia também que Ele era o Adonai, Senhor das nossas vidas. Ele é o Adonai. Não importa as circunstâncias que eu vivo, não importa a situação que eu estou cercado, mas o Senhor, o Adonai, está comigo. Sabe, e aí eu vejo isso na vida de alguns homens de Deus. Quando a gente começa a olhar a palavra, nós vemos Daniel na cova dos leões. Ali o Adonai estava com ele. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego andando na fornalha de fogo. O Adonai estava com ele. Nós vemos José no campo e o Senhor estava com ele. Eu vejo o apóstolo Paulo enfrentando guerras, dificuldades. O Adonai estava com ele. O que eu aprendo com isso? O Adonai está conosco. O Senhor está conosco. Às vezes a gente pensa em estar sozinho, cercado em meio a uma multidão, e a gente se sente sozinho, mas eu quero te dizer nesta noite, o Adonai está com você. Aleluia. Será que você pode erguer as suas mãos e dizer obrigado, Senhor? Se não bastasse, o apóstolo Paulo confiantemente afirma que Deus suprirá todas as suas necessidades em glória.
E aí você pode me perguntar, o que significa isso? Deus suprirá as nossas necessidades nos dias difíceis que estamos vivendo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Podemos aprender também que quando Deus nos dá a vitória, esta vitória é grande e gloriosa e serve para ajudar outras pessoas. Entenda uma coisa, quando o Senhor te abençoa, não é somente para você, é para você repartir a outras pessoas. Às vezes a gente fica igual criança birrenta, é meu. A maioria aqui já tem filhos. E às vezes entra naquela disputa, né? Os filhos, um com o outro, brigando pelo presente, pelo brinquedo. Eu falo isso porque eu tenho 2 em casa e eu sei como é. Não querendo repartir, não querendo dividir, e aí você tem que entrar no meio da história. Entenda uma coisa, aquilo que Deus te dá é para que você abençoe outras vidas. Aquilo que Deus permite chegar às suas mãos é para que outras pessoas sejam abençoadas a partir de você. E o apóstolo Paulo, ele entende isso, que quem dá a vitória é o Senhor. Sabe, ele entende também que Deus sempre nos dá o escape, consola os abatidos e providenciará uma saída. O Senhor sempre nos dará um escape. Por mais difícil que seja a situação, Ele sempre vai prover o escape para nós. Eu não sei se você entende isso. Mas às vezes a gente fica aflito mediante as situações. E aí você começa a orar e começa a aparecer cebola. Você começa a orar e Deus começa a providenciar o escape. Você fala, de onde é que está vindo? Não sei, Deus está provendo. Ele está fazendo. Como? Não sei, Ele está fazendo. E é por isso que o apóstolo Paulo vem dizendo, Ele suprirá as nossas necessidades. Eu estou aprisionado, mas Ele vai prover as minhas necessidades. A situação não está favorável, mas Ele vai providenciar as minhas necessidades. E a última expressão que ele emprega no versículo 19, por Cristo Jesus. Isso significa que o Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo vivo, que resgatou toda a humanidade com seu sangue, nos arrancando das garras de Satanás, das garras do diabo, aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo à destra de Deus, é Ele quem está intercedendo por nós, é Ele quem está guerreando as nossas guerras. Sabe, as minhas necessidades serão supridas em Cristo Jesus, porque é Ele quem está guerreando por nós. É Ele quem está batalhando por nós. O diabo achou que havia vencido. O inimigo achou que não tinha mais jeito, que a história estaria encerrada ali. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está vivo para a glória de Deus. E a boa notícia nesta noite é, Ele é o nosso intercessor.
Sabe, o que nós precisamos fazer é clamar: Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu governo sobre a minha vida, seja feita a tua vontade em minha vida, como é feita nos céus. O nosso grande desafio é aceitar o propósito de Deus para nós. Deus é um Deus presente, é um Deus que socorre, é um Deus que está ao nosso lado. Mas precisamos clamar: Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo sobre a minha vida. Sabe, se desejamos ser abençoados pela provisão de Deus, devemos manter-nos fiéis à sua palavra. Com um sorriso no rosto, diga isso para quem está ao seu lado: mantenha-se fiel à palavra de Deus. Mantenha-se fiel à palavra de Deus. Mantenha-se fiel à palavra de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Ele nos deu o mais importante que Ele tinha. O Senhor nos deu o que Ele tinha de mais importante, que é o seu Espírito Santo. E cabe a nós sermos fiéis a Ele. Cabe a nós andarmos em fidelidade, seguindo, cumprindo o propósito de Deus, cumprindo o propósito dEle para as nossas vidas. O seu coração, os nossos corações precisam estar firmados em Cristo Jesus. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente precisa estar firmada em Cristo Jesus. E aí eu concluo com a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12: não andeis segundo a tua vontade. Isso numa versão minha, permita-me. Mas segundo a vontade de Deus, não segundo os padrões deste mundo, mas segundo o padrão de Deus. Renovai a vossa mente segundo a vontade de Deus. Sabe, isso só é possível se o reino de Deus estiver presente em nós. Só é possível se o reino de Deus estiver dentro de nós. E aí você viverá: o meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória. A minha pergunta nesta noite: quantos querem viver a vontade de Deus? Quantos querem andar segundo o padrão de Deus? Quantos estão dispostos nesta noite a dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade?